Um pequeno problema aqui na nossa transmissão, e eu dizia que ele fala desse acontecimento como se isso fosse uma coisa normal, um acontecimento corriqueiro. Se tirar um presidente da República, como João Goulart, legitimamente presidente da República, para que um militar assumisse o seu lugar num golpe civil-militar, como hoje em dia todos nós sabemos que foi. Depois ele passa a falar do ministro Ricardo Salles, não é? O pior ministro do meio ambiente de todos os tempos, um ministro do meio ambiente que odeia o meio ambiente, né, e que quer, infelizmente, detonar o meio ambiente brasileiro, desmontar unidades de conservação, salvaguardas ambientais, proteções, medidas, que está tentando destruir o fundo da Amazônia, no BN10, né? Portanto, alguém que foi colocado no cargo de ministro do meio ambiente para desmontar a proteção ambiental, né? E é por isso que o presidente da República fala do licenciamento ambiental como se ele fosse um problema. O problema do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não é um problema, é uma solução que tem por objetivo permitir que atividades econômicas sejam desenvolvidas protegendo o meio ambiente, não é? Eu tive recentemente no Pantanal brasileiro, né? Tive essa semana lá no Pantanal conhecendo melhor o Pantanal brasileiro. Fiquei muito impressionado com como é possível e necessário se aproveitar o meio ambiente preservando-se o meio ambiente. Isso é absolutamente possível. É isso que a ciência ensina. Mas o presidente da República parece que tem uma certa raiva de tudo que diz respeito a conhecimento, ciência, estudo, pesquisa. Por exemplo, um dos assuntos sobre os quais ele não falou foi o corte de bolsas do CNPq. Uma das péssimas notícias dessa semana, não é? Milhares de bolsas serão cortadas porque o CNPq não tem dinheiro. Enquanto isso, na reforma da Previdência, sobre a qual novamente ele mentiu hoje, nessa transmissão ao vivo dele, se deu um presente de 84 bilhões de reais, eu vou repetir, 84 bilhões de reais para os ruralistas, que não vão pagar recursos previdenciários, cobranças previdenciárias, sobre a produção de produtos que serão exportados. Quer dizer, foi um presente que os ruralistas se deram no Congresso Nacional com o apoio do partido do presidente da República, o PSL, que votou a favor dessa vergonha na Comissão Especial da Reforma da Previdência. 84 bilhões de presentes, de desonerações previdenciárias para os ruralistas exportadores, enquanto que para bolsas do CNPq, para pesquisa, para ciência, tecnologia, educação, inovação, falta dinheiro no Brasil. Mas é um presidente da República que tem raiva do conhecimento, né? Ele faz uma espécie de elogio da ignorância. Quando ele fala, por exemplo, até mesmo da carteira de motorista, se percebe isso. Ele diz que não tinha que ter aula de nada. É uma prova prática, uma teórica e pronto. Quer dizer, ele despreza o conhecimento, o ensino, a educação, o aprendizado. E tem uma certa raiva disso, é o que se percebe na sua fala, né? Falou da tentativa de se ampliar o conceito de legítima defesa, o excludente de ilicitude, e diz que as pessoas vão poder, para se defender, atirar quantos tiros quiserem. Isso aí não interessa, né? Quer dizer, para que se tenha mais segurança pública no país. Olha, o próprio Ministério da Justiça tem vergonha do decreto de armas e da facilitação do acesso a armas que o governo está promovendo, porque o próprio ministro da Justiça, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, disse que não é um projeto de segurança pública facilitar o acesso a armas. O vice-presidente da República, o general Mourão, também disse a mesma coisa. Mas o presidente da República insiste na mentira de que é uma política de segurança pública que cada um se arme para se defender. Isso não é política de segurança pública. Isso é faroeste, bang-bang, isso é outra coisa. Isso só vai aumentar a quantidade de vítimas no Brasil. Aliás, um dado gravíssimo que saiu essa semana: as mulheres correm mais risco de serem vítimas dentro de casa, com as armas que há nas casas das famílias, do que fora de casa. Então, esse é um problema seríssimo de segurança pública para as mulheres. Mas para o presidente da República isso não existe.
Isso é uma bobagem. O importante é armar a população para que ela se defenda. Ocorre que ela não consegue se defender, como mostram todos os estudos e pesquisas feitas na área de segurança no Brasil e no mundo inteiro. Mas, infelizmente, o presidente da República não gosta de estudos, de pesquisas, então isso não é um dado importante para ele, né? Então é muito difícil, pessoal, a gente discutir política pública num país qualquer, e ainda mais num país como o Brasil, com alguém que é o chefe maior da nação, que está à frente do Poder Executivo, que despreza o conhecimento científico. Então, para que servem as universidades, os pesquisadores? Para nada. Por isso que eles estão cortando a verba para a pesquisa, para as universidades. Por quê? Porque a universidade, os pesquisadores insistem em mostrar dados que incomodam o presidente. Então, como ele fica incomodado com isso, qual é a saída? Corta a verba. Não é? A mesma coisa que ele propõe para a Ancine. Ele hoje falou que vai extinguir a Ancine, não é? Porque a Ancine não tem nada que ficar fazendo filme, isso tem nada a ver com o poder público. A iniciativa privada é que faça filme, quer dizer, ele não entende nem o papel da cultura e nem o papel do Estado. Ele é a pessoa errada no lugar errado. Infelizmente, o Brasil cometeu esse erro de elegê-lo presidente da República. É um desastre para o país. Cada transmissão ao vivo dele causa uma certa perplexidade, porque qualquer pessoa que assista, como eu, infelizmente, sou obrigado a assistir, esse é o meu dever, assistir para comentar, para discutir, para mostrar a verdade, para desfazer as mentiras, é um desespero, porque você vê que é alguém que não tem a menor condição de estar onde está, alguém que não tem a menor postura de presidente da República, de mandatário maior de um país, de chefe do Poder Executivo, não é? Que não tem a menor condição de estar no cargo que está, mas infelizmente o país cometeu esse erro, muitas pessoas votaram nele por achar que não havia outra opção melhor, ele foi eleito e esse desastre, a cada semana repetindo mentiras ou distorcendo fatos, como por exemplo hoje ele insistiu em negar que ele esteja tirando a multa da cadeirinha de criança. Ele viu que isso pegou mal, agora ele está tentando mudar a realidade, dizendo que não havia nenhuma punição e ele agora quer que haja punição. É mentira. No fundo, ele disse claramente que tinha que acabar com a multa do motorista que não usa a cadeirinha de criança para proteger a criança. Como ele viu que pegou mal, agora ele está distorcendo, está dizendo, não havia punição, agora eu quero que haja. Não havia punição na lei, mas havia uma punição sendo aplicada e a decisão dele foi acabar com essa punição, acabar com essa multa. Mas ele distorce a realidade para mentir, para esconder o que de fato ele está fazendo com o país. É uma situação muito delicada, eu lamento muito esse momento que a gente está vivendo no Brasil, um momento péssimo do país, mas é um momento sobre o qual a gente precisa falar. E eu quero conversar com vocês para ajudar a dar argumentos a vocês para mostrarem às outras pessoas as vergonhas que esse presidente nos faz passar. Não é? Por exemplo, ele falou que a reforma da Previdência não atinge as pessoas mais pobres. Como é que um presidente da República tem coragem de dizer uma mentira tão deslavada? Como é possível que ele faça isso? Pessoal, eu queria pedir para vocês compartilharem esse nosso vídeo para que mais gente saiba das mentiras que o presidente da República está falando. Por favor, uma maneira de nos ajudar é compartilhar o nosso vídeo, ajudar a divulgar. Compartilhe aí, se você puder, o nosso vídeo para que mais gente assista e saiba que hoje, na sua transmissão ao vivo, o presidente da República disse que a reforma da Previdência não atinge as pessoas mais pobres. Mas que mentira deslavada. Presidente, não minta. O senhor não pode ser mentiroso, um presidente da República não pode ser mentiroso. Pare de mentir, fale a verdade para o povo brasileiro. Tenha coragem de dizer, a nossa reforma afeta os pobres. Se o senhor acha que tem que afetar, defenda que tem que afetar. Mas não minta dizendo que ela não afeta. Não falte com a verdade. Mas é toda semana, pessoal, um festival de mentiras. E hoje, mais uma vez, ele diz isso. A reforma da Previdência não afeta os mais pobres. É mentira. Ela afeta os mais pobres no cálculo da pensão, nas contribuições que serão consideradas. Em muitos aspectos, os mais pobres são prejudicados, sim, mas o presidente da República insiste em mentir. Por quê? Porque ele tem vergonha dessa reforma.
Ele sabe que essa reforma da Previdência que ele aprovou é uma maldade, uma crueldade contra as pessoas que mais trabalham e menos ganham. Por isso ele tem vergonha da reforma da Previdência dele. Porque é sim um absurdo essa proposta de reforma. Agora ele tenta mentir, dourar a pílula, não é? Quer dizer, disfarçar, fingir que ela não é o que ela é. Ela é sim uma reforma cruel com os mais pobres. Defendeu o fim do exame toxicológico, lá o major que estava ao lado dele, ocupando a Secretaria-Geral, um papel, aliás, lamentável, ter que ficar ali apoiando as aberrações que o seu chefe faz. Fim do exame toxicológico, defendendo, ele disse que por ele, Bolsonaro, não haveria radar nenhum nas rodovias. Olha, pessoal, como é possível alguém defender que não haja radar em rodovia? É claro que ninguém gosta de ser multado, mas é fundamental que haja radares para controlar a velocidade para a segurança de todos nós. Porque sem radares, há motoristas de ônibus, de caminhão e de carros que correm muito, que matam pessoas nas estradas. Morrem dezenas de milhares de pessoas nas estradas brasileiras todos os anos, nas estradas e ruas, avenidas. Então, o trânsito é um problema grave, sim. É preciso ter radar, sim. Isso é sério. Não dá para fazer brincadeira com isso, para fazer demagogia com isso. Mas o presidente da República, demagogicamente, diz que por ele não haveria radar nenhum. E tenta acabar com os radares. Quer dizer, ele não tem nenhum compromisso com a vida. Não tem compromisso com a vida das pessoas, das crianças que querem tirar a cadeirinha, das pessoas que estão nas estradas querendo tirar o radar, e da vida, da segurança das pessoas querendo distribuir armas. Quer dizer, é uma tristeza que isso tenha ocorrido e que a gente tenha um presidente que, dessa maneira, brinca com a vida das pessoas. Então, pessoal, estamos ao vivo. Não sei se já conseguimos retomar a conexão. Pronto, nossa conexão retomada. Eu dizia que é muito sério que um presidente da República brinque com a vida das pessoas, né? Não dá para a gente brincar com temas que são sérios, com radares em estradas, com cadeirinha de criança em carros, com segurança pública, distribuir armas para as pessoas, com conselho antidrogas, que trata de um tema extremamente sério. Qual é a melhor política antidrogas que um país deve adotar? Como lidar com esse tema? Como proteger a vida das pessoas? O presidente da República tirou representantes a rodo desse conselho para só deixar representantes que pensam como ele. Ora, será que um conselho funciona bem quando todo mundo pensa igual ou quando há diversidade de opiniões e pode chegar a uma conclusão melhor? Quer dizer, são temas assim da maior gravidade que o presidente da República não está à altura de tratar, não trata com o mínimo de seriedade desses temas, né? Falou ainda na sua apresentação do fim do exame toxicológico, já mencionei isso, e também do preparo que se deve dar para quem vai tirar a carteira de motorista. Esses temas, assim, a segurança das pessoas, não é um tema com o qual se possa fazer brincadeira ou ser inconsequente, como infelizmente o presidente da República é. Agora, ele não falou, por exemplo, nessa sua transmissão, da presença da Polícia Rodoviária Federal num sindicato no Amazonas, indo inquirir professores que planejavam fazer uma manifestação contra o presidente. Que história é essa de polícia ir verificar quem vai fazer protesto contra o presidente da República? Isso é um instrumento típico de ditaduras. Eu não tenho a menor dúvida de que o desejo do presidente da República é que o Brasil se tornasse uma ditadura. Ele nunca escondeu a saudade que tem da ditadura, né? Mas nós não queremos isso de volta. Nós não aceitamos que esse período volte para o Brasil. Então nós queremos repudiar aqui essa atitude de policiais que, sem ordem judicial, foram à sede de um sindicato perguntar quem é que estava planejando manifestação contra o presidente. Que história é essa? Que vergonha esse tipo de atitude, nós não aceitaremos. Não admitimos e não admitiremos esse tipo de comportamento. Aliás, o presidente disse que o Brasil era um paraíso de terroristas. Quem gosta de terrorista e de torturador, infelizmente, é o presidente da República,
que fez homenagens no plenário da Câmara a torturadores. Então quem gosta de quem pratica esse tipo de crime é ele, e não gente da oposição brasileira que se posiciona contra qualquer tipo de ameaça ao Estado democrático de direito. Então fica aqui o nosso protesto contra essa fala infeliz, mais uma dele. Pena que ele não lembrou de falar da ofensa dele aos nordestinos, que ele tentou esconder e negar mais uma vez, como é de costume, né? Primeiro ele faz a bobagem, depois ele nega, ele mente, ele manipula, ele distorce, né? Dessa semana também, ele foi inaugurar um aeroporto na Bahia. Aliás, a filha do Glauber Rocha repudiou, não é, a presença do Bolsonaro no aeroporto que leva o nome do seu pai, pelo que Bolsonaro representa. E foi lá, botou uma claque para aplaudir a ele e perguntar se tinha algum nordestino chateado com ele. Bolsonaro, você pode enganar uma parte do país, mas você não engana todo o país. Os nordestinos sabem do preconceito que você carrega contra eles. E sabem que você chamou os governadores de nordestinos de governadores de paraíbas. Foi isso que você disse. Não tente mentir e dissimular, fingir que você não disse isso. Você disse isso sim. E por mais que você tente esconder isso, a verdade acaba aparecendo. Então fica aqui mais uma vez o nosso repúdio a essa atitude preconceituosa do presidente da República contra os nordestinos, a nossa homenagem ao povo nordestino, povo trabalhador, lutador, que tanto já ofereceu e oferece para o país, e nós queremos um Brasil que seja uno, íntegro, integrado, unitário, e não um país dividido, rachado, como Bolsonaro insiste em tentar fazer, entre governo e oposição, entre os de cá e os de lá, entre Sul e Nordeste. Nós não aceitamos isso. Nós queremos um Brasil que seja um só de todos para todos e que respeite a todos e considere a contribuição de todos para a formação desse grande país que o Brasil é. Vocês. Teremos mais na semana que vem, se Deus quiser. O meu muito obrigado a vocês pela companhia, pelo compartilhamento do vídeo, pelo apoio, pela luta, e podem ter certeza que assim que começar o segundo semestre legislativo, o plenário da Câmara volta no dia 6 de agosto, nós vamos estar lá debatendo e lutando em defesa do Brasil e em defesa de vocês. O meu muito obrigado, um abraço apertado, carinhoso, cheio de afeto e de gratidão a cada um e a cada uma, e muito obrigado pelas mensagens de apoio que vocês têm mandado de forma tão generosa e tão carinhosa para mim. Muito obrigado, pessoal, um abraço grande, uma boa noite.